fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, a ser todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Pode sentar, ficar bem à vontade. O homem pecou e destituído foi da glória de Deus. O homem foi separado de Deus. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que a morte veio sobre todos os homens. Nós estávamos perdidos, mas se você vê lá no livro de Gênesis, capítulo 3, Jesus de Nazaré, ele vai fazer promessa ao homem, dizendo que no ventre da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da antiga serpente, que é o diabo. A Bíblia vai nos dizer que Deus, aleluia, começou a preparar o cenáculo desta terra para mostrar o plano de salvação. Deus preparou o idioma universal, a saber, o grego, para que através do grego maior número de pessoas viesse ser alcançada no menor tempo possível. Deus também preparou, aleluia, o império romano, para que através da sua opressão Israel viesse sentir saudade do Deus dos seus pais, o mesmo Deus que já tinha vos tirado do cativeiro do Egito, da Babilônia e por aí sucessivamente. Olhe para cá, porque Deus tem uma palavra ao teu coração. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituído foi da glória do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça veio através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que com 30 anos, Jesus de Nazaré vai iniciar o seu ministério. Ministério tal de poder, sinais, maravilha. A Bíblia vai dizer que cegos de nascença via, surdo ouvia, leprosos era purificado, e ao evangelho era anunciada aos pobres. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus de Nazaré impactou Israel. O evangelho impactou o mundo inteiro, chegando aos gentios. A Bíblia vai dizer que, aleluia, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este homem foi ter de noite um encontro com Jesus de Nazaré. E quando ele chega ao encontro de Jesus, ele falou assim: mestre, bem eu sei que tu és filho de Deus, porque homem nenhum pode fazer esses sinais que tu for, se Deus não for com ele. Nicodemos entendeu, Nicodemos compreendeu que homem natural não poderia abrir olhos de cego nascença. Nicodemos entendeu que homem natural não podia fazer sinais, prodígios,
maravilha como aquele homem, aleluia, Jesus Nazareno fazia se Deus não fosse com ele. Nicodemos creu que verdadeiramente Jesus é o Messias, aleluia. Ele creu que aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus. E ele crendo, Jesus agora vai lançar a palavra em Nicodemos. Jesus vai dizer a Nicodemos: em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou atônito. A Bíblia vai dizer que ele era príncipe dos judeus. Ele era um homem sábio, que conhecia as escrituras. Mas agora ele fica sem entender, ele fica sem compreender o que Jesus queria passar para ele. O conhecimento de Jesus não era um conhecimento terreno, era um conhecimento vindo do céu. Era, aleluia, a proclamação do Evangelho, as boas novas para o povo aqui na terra, porque o povo estava em treva, disse Isaías, mas ele viu a luz. Esta luz é Jesus de Nazaré. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Nicodemos agora fica atônito e pergunta para Jesus de Nazaré: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura pode um homem sendo velho voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olhe para cá. Nicodemos não entendeu, Nicodemos não compreendeu o que Jesus estava falando. Aleluia. Nicodemos não entendeu, mas eu creio nesta noite que tem crente aqui que está entendendo que Jesus estava falando de nascer uma nova criatura, nascer do Espírito Santo. Deixa eu ver quem está entendendo o que o Espírito está falando nessa noite. Nicodemos era sábio, irmão. Nicodemos, aleluia, conhecia de leis, mas Nicodemos não entendia, aleluia, que o homem tinha que nascer de novo. Outrora também nós era velhos, criatura. É oportuno salientar para a amada e santa igreja que, aleluia, Jesus dá uma ordem ao seu discípulo, dizendo: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Observe que Jesus não falou: ide e pregai o Evangelho a todos os filhos. Não, porque enquanto o homem não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, enquanto o homem não nascer de novo, ele não pode ser chamado filho de Deus, porque não pode servir a dois senhores. Muitos não querem vir para Jesus porque não quer abandonar seus pecados. Muitos não querem vir para Jesus porque não quer abandonar as tradições dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Muitos querem permanecer no pecado. Muitos querem viver uma vida de orgia. Muitos querem, aleluia, andar no caminho largo. Mas eu te digo nessa noite: porfiai em andar no caminho estreito, porfiai e lutai para entrar pela porta apertada, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição. Meus queridos, amados irmãos, eu abro um parênteses para verbalizar nessa noite: o que adianta, missionária Fran, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem gozar os prazeres deste mundo, aleluia, aproveitar tudo que esse mundo oferece e no final não poder levar nada? Eu quero te dizer, irmão, que, aleluia, nada nós trouxemos deste mundo e nada nós vai levar deste mundo. Persevera, irmão, em santificar a tua vida. Luta para entrar no reino. Não é fácil, irmão. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra o pecado.
porque a Bíblia vai dizer que a iniquidade está no homem. Todos os dias nós temos que se renunciar, todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz para seguir a Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem está entendendo. Glória a Deus. Nicodemos, sendo príncipe, ele não entendeu, missionária Fran. Nicodemos, sendo príncipe, Márcia, não entendeu que era necessário ele nascer de novo. É por isso que o crente tem que ser batizado, porque ali está sendo sepultado em Cristo, irmão. A velha criatura está morrendo ali e nascendo um novo homem, uma nova mulher. A Bíblia vai dizer que antes que Jesus de Nazaré exercesse o seu ministério, João o Batista já pregava ali no Jordão, anunciando as boas novas, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Observe que a mensagem de João foi de arrependimento. Sem arrependimento, aleluia, não tem jeito, irmão. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, nós temos que se arrepender das nossas maldades e se converter ao Senhor. Quem, aleluia, mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem prostituía, não prostitui mais. Quem praticava idolatria, já não pratica mais. Quem praticava coisas abomináveis, que é pecado, já não faz mais, porque agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O povo de Israel pensara que porque era descendência de Abraão estava salvo. Aí João Batista ali pregando o evangelho do arrependimento, pregando as boas novas e convidando o povo a se arrepender, porque era chegado o reino de Deus. Ele vai dizer: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não diga só descendência de Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras pode suscitar Deus filho a Abraão. Observe, irmão, aleluia, que não adianta: eu sou de fulano, eu sou de geração tal. O que Deus quer é que o homem se arrependa dos seus pecados. O que Deus quer é que eu e você viva, não de religiosidade, mas viva uma vida santa, uma vida na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Nicodemos agora questiona: como pode eu, sendo um homem velho, nascer? Como pode isso acontecer? Aí Jesus vai assim: olha, eu vos falei das coisas terrenas, eu vos falei das coisas espirituais. O vento assopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todos aqueles que é nascido da água e do Espírito. É necessário que o homem nasça de novo. Irmão, foi tão impactante, aleluia, aquele dia que Jesus de Nazaré falou com Nicodemos, que ele vai dizer assim, aleluia: porque como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convenha que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que Jesus de Nazaré, irmão, ele se fez maldito para que eu e você nessa noite se tornasse benditos do Senhor. Cadê os benditos do Senhor nessa noite? Adoramando, eu estou sentindo o impacto da presença do Deus de Israel neste lugar. Eu estou sentindo a presença do impacto da glória de Jesus de Nazaré neste lugar. Deixa eu ver quem está sentindo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Se vocês não entendem as escrituras sagradas, eu quero verbalizar que quando Israel duvidou do poder de Deus, da salvação de Deus,
ali no deserto, enviando cordoniz, enviando o maná do céu, fazendo com que as rochas jorrassem água. A Bíblia diz que o povo murmurava contra Moisés e contra Deus, sem acreditar na salvação do Senhor. Aí a Bíblia diz que quando Israel pecou, aleluia, Deus permitiu as cobras dos desertos matar muitos grandes, muitos homens ali naquele deserto. Aí eles clamaram ao Senhor, e Moisés, quando clama ao Senhor, Deus ouve e fala assim: olha, Moisés, faz uma serpente de metal, e quando Israel for mordido pela serpente, eles vão olhar para a serpente, o veneno da serpente, aleluia, o veneno das serpentes que está sobre os israelitas vai passar para a serpente mental. Sabe o que, aleluia, eu entendo com isso? Que aqueles que olhar para Jesus de Nazaré, o pecado que é, aleluia, o veneno do diabo, o veneno da antiga serpente, que é o pecado em nós, será transmitido para Jesus. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convenha que o Filho do Homem, Jesus Nazareno, seja levantado ali naquela cruz. Todo aquele que crê nele, aleluia, o veneno do pecado não vai matá-lo. Quem está entendendo? Quem está entendendo a palavra? Aleluia, Jesus de Nazaré, aleluia, se fez maldito, irmão. O pecado da humanidade, aleluia, veio agora sobre Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus quis abrir a mente de Nicodemos, aleluia, que todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Deixa eu ver quem crê que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai mais adiante, João capítulo 3:16. Eu fiz menção do livro de João 3:14. Agora Jesus, aleluia, vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A preocupação de Jesus Cristo era que o homem cresce no plano de salvação. A preocupação de Jesus Cristo não é enricar o homem, não é dar fama para o homem, não é, aleluia, fazer o homem aparecer, porque o grande profeta João Batista, no livro de João capítulo 3:30, ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Homem de Deus, ele nunca vai se exaltar. Homem de Deus, ele aprende todos os dias com Jesus de Nazaré, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se diminuiu, tornando-se homem, obediente a Deus, obediente à morte, e morte de cruz, a qual Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Muitos estão na festa junina festejando João, a morte de João. Sabe por que João morreu, irmão? Porque pregava o evangelho. Sabe por que João morreu, missionária Fran? É porque um dia ele falou para Herodes: Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Estava prostituindo, adulterando com a mulher do próprio irmão. Aleluia, aleluia. João Batista, irmão, ele quis salvar a alma de Herodes. Mas Herodes, não é lícito pegar a mulher do teu irmão, não é lícito tu fazer isso. A Herodia, que era mulher do irmão de Herodes, fez uma festa para o rei, aleluia, em comemoração a Júpiter, fez uma festa ali, irmão. João foi preso,
A Bíblia vai dizer que Herodia agora pega a sua filha, aleluia, Jesus, e ela manda dançar na presença do rei Salomé. Salomé, quando dança, aleluia, Herodes fica animado, já estava esquentado no vinho. Segundo os estudiosos, diz que ele já estava aquecido no vinho. Aí chega para Salomé, era um adúltero, não aguentava ver mulher, ficava doido quando via mulher. Pega e pergunta para Salomé, depois que dança na sua presença, muitos convidados, muita gente importante no seu aniversário, e pergunta para ela: o que você quer? O que você quer do rei? Eu te dou até a metade do meu reino, se for necessário. Salomé vai até a sua mãe e pergunta: o que eu peço para o rei? Aí ele fala assim: olha, pede a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ela pegou raiva, porque João revelou o pecado dela, irmão. Estava adulterando com o próprio cunhado. Aí chega no rei, fala assim: eu não quero reino não, eu não quero nada não. O que eu quero é a cabeça de João Batista. Cortaram a cabeça do profeta, irmão, colocaram na bandeja e levaram para o rei. Quando o povo do mundo aí está festejando a morte do homem de Deus, está se alegrando porque tentaram calar a boca de Deus na terra. Quando calar a boca de João, se levanta Jesus de Nazaré e diz: arrependei. Deixa eu ver quem está entendendo a mensagem. Eita glória! Crente não festeja junino coisa nenhuma, porque é festa de diabo. Crente de verdade, ele só adora a Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem está entendendo. Estamos vivendo uma atualidade onde muitos crentes estão sendo covardes. Ninguém mais quer pregar a verdade. Estão pregando oba-oba, estão pregando carochinha, mas o evangelho é o poder de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Crente de verdade não tem participação com festa junina, com carnaval, com tantas coisas que está tendo uma mistura aí. Crente de verdade tem vergonha na cara e santifica a sua vida. Quer, aleluia, se divertir? Vem pra cá. Quer se divertir? Dá glória pra Jesus. Quer se divertir? Vai pra oração, vai pro jejum. Alabash, deixa eu ver quem está entendendo. Glória a Deus, aleluia. Ei, irmão, os crentes já não querem mais pregar contra o pecado, mas ei, vamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não mudou, a palavra de Deus não mudou. Quem está mudando é o homem. Muitos já não querem mais se vestir como crente. Eita, eu vou entregar o negócio. Eita, se muitos estivessem aqui, ia ficar com raiva de mim. Muitos querem acompanhar o mundanismo. Muitos querem acompanhar, irmã, a sensualidade. Aleluia. Aí quando a gente prega, mas esse crente é requadrado, esse crente é antigo. É melhor ser antigo e entrar pelas portas do que naquele dia dizer: abre a porta, Senhor, e ouvir dele dizer assim: eu não vos conheço. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Estamos se preparando para ir morar com Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem está entendendo. Glória a Deus. Dá uma vergonha, irmão, o que tem de pessoa que está nessas festas juninas, que diz que é evangélico. Não é brincadeira. É por isso que a Bíblia vai dizer
porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos não estão em festa junina. Os escolhidos estão aqui, dando glória a Deus e sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver quem concorda comigo. Glória a Deus. As pessoas vão ficar chateadas com os verdadeiros crentes. Sai uma moda quem usa os crentes, mas os demônios, irmão, crê que estremece, mas não obedece. O teu corpo, o meu corpo é morada do Espírito Santo. Tome cuidado, porque o diabo está enganando a muitos. O que tem de mulheres sensuais dentro da igreja, o que tem de homem sensual dentro da igreja, o que tem de pessoa trazida a prostituição para dentro da igreja, o que tem de pessoa trazendo costumes pagãos para dentro da igreja, não é brincadeira. Mas crente de verdade vai perseverar na palavra, vai amar a palavra, vai honrar a palavra, vai tentar viver na palavra, vai lutar, aleluia, para perseverar na palavra. Deixa eu ver quem está entendendo, deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia. Não se escandalize, não queira ser igual muitas pessoas que diz que serve ao Senhor, o coração dividido. Deus não trabalha em divisão, ou é ou não é, ou se entrega ou não se entrega para Jesus de Nazaré. É melhor se entregar, aleluia, e nascer, aleluia, viver no Espírito Santo, porque Jesus brevemente vai voltar. Deixa eu ver quem crê. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, vou dar um pequeno testemunho para nós estar encerrando. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu gostava muito de reggae, gostava de vestir uma camisa do Bob Marley. É um regueiro maconheiro que já morreu. Andava todo de preto, gostava de umas correntes grossonas no pescoço, andava todo maluco, irmão, que olhava para mim não dava nada, que olhava para mim tinha medo, irmão. Por quê? Porque eu andava com o bermudão aqui na canela, de tênis, todo de preto, camisa Bob Marley, cheio de cordão no pescoço. Mas havia um vazio na minha alma. Escute, havia um vazio na minha alma. Eu tinha mulheres, mas havia um vazio na minha alma. Eu tinha amigos, mas havia um vazio na minha alma. Eu tinha dinheiro, mas tinha um vazio na minha alma. Eu tinha bebida, mas tinha um vazio na minha alma. Eu jogava capoeira, mas tinha um vazio na minha alma. Eu dançava, mas tinha um vazio na minha alma. Aí, aleluia, um dia eu entrei numa igreja evangélica. E quando eu entrei, que o pastor, aleluia, fez o apelo, eu larguei tudo para servir a Jesus de Nazaré. Muitos falam assim: eu dou 3 dias para ele sair da igreja, eu vou dar uma semana para esse cara sair da igreja. Aleluia, eu me raivei porque eu ouvi, irmão, dentro da igreja mesmo, o diabo usando alguém e falou: eu vou dar 3 dias para ele sair. E eu estou até hoje, para a glória de Deus. Eu quero te dizer, se eu e você, irmão, aleluia, buscar o Senhor, se eu e você, aleluia, se entregar de corpo e alma, Jesus vai preencher esse vazio na tua alma. Jesus vai te fazer uma nova criatura. O que eu vivia era mentira, o que eu vivia era engano. O que Deus tem é vida e vida com abundância. Deixa eu ver quem crê. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí, irmão, eu rapava a cabeça do lado. Já não rapa a cabeça só, só corto um pouco assim para ficar bonito, né, irmão? Louvado seja Deus. Mas eu rapava com gilete a cabeça, irmão.
Aleluia, Jesus. Minhas roupas eram tudo de maloqueiro, irmão. Falava gira, batia, apanhava. Eu era muito maluco, com as dores na cabeça. Mas havia um vazio. Mas aleluia, quando eu aceitei Jesus, Jesus me aceitou. Peguei aquelas roupas de malandro, joguei fora, fui lá na rua, comprei roupas novas. Aleluia, mudei a vida. Jesus me mudou de dentro para fora. Deixa eu ver quem está entendendo. Não queira ser o mesmo. Se você se entregou para Jesus, muda a tua, aleluia, a tua vida. Muda o jeito de tu falar, muda o jeito de tu vestir. Seja luz, porque o apóstolo Paulo, missionário Fran, vai dizer que nós somos espetáculo. O mundo está de olho em mim e você, irmão, e o teu testemunho vai pregar, o teu testemunho vai falar. Quem olhar para você tem que ver a diferença. Quem olhar para você tem que ver o Espírito de Jesus de Nazaré na tua vida. Quem olhar para você vai dizer: verdadeiramente Deus mudou a vida da irmã Márcia. Verdadeiramente Deus mudou a vida da missionária Fran. Crente de verdade tem que ter transformação. Mas hoje muitos estão servindo a Deus de aparência. Crente virou moda. Todo mundo é crente, mas não tem mudança de caráter, não tem mudança na sociedade. Mas crente nascido de novo, ele quer viver para Cristo, ele quer viver em Cristo, ele quer honrar a Cristo. Deixa eu ver quem está entendendo. Nicodemos entendeu que o novo nascimento é o homem ser outra pessoa. Amém? Se você nasceu da água e do Espírito, persevere para viver a palavra do Senhor. Amém? Como meu único e suficiente Salvador, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Faça, Espírito Santo, a partir de hoje, eu sou tua, eu sou teu e tu és meu. Faça, Espírito Santo, a partir de hoje, muda a minha vida, de dentro para fora. Aplauda Jesus de Nazaré. Uma foto aqui, uma foto.